Nesse instante, eu convido a igreja para, juntamente comigo, fazermos a chamada adoração. O hino que tem como título Quem és? Quem és tu? Aliás, e eu pedi a nossa querida Daniele para colocar no data show para que a igreja possa cantar juntamente comigo. Quem és tu? Te perguntaram certo dia, com milhões de atrás. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, nem de és o leão das, tu és forte, conselheiro, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia. Sei quem és essa luz, és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, nem és o és o leão das, tu és forte, conselheiro, Pai da eternidade, e príncipe da paz. Pai da eternidade, e príncipe da paz. Amém. Que o príncipe da paz esteja reinando entre nós. Nesse instante, eu convido o pastor Davi Martins para estar fazendo a leitura da pastoral. O servo do Senhor. Em muitas ocasiões, não entendemos bem o significado da palavra servo, por não reconhecemos bem a função e a grandeza de se ser um servo. Ser servo é se sentir que vive para servir, zelando pelas pessoas e as coisas que lhe pertencem, e com humildade e alegria agradar o seu amo. Essa palavra amo significa que tudo aquilo que se faz é feito por amor. Se aos servos das pessoas é exigido essas características, somos obrigados conscientemente a imaginarmos que as qualificações do servo do Senhor deverão ser muito mais especiais. A falta dessa compreensão é que faz surgirem as dificuldades para sermos e para se encontrar verdadeiros servos. Jesus, no seu caminhar com os seus servos aqui na terra, viveu esta forma de servo. Ele era seguido por 12 apóstolos, mas nenhum deles era consciente da missão de servo. Depois de um dia inteiro de evangelização, Jesus tomou uma casa emprestada para descansar com os seus discípulos. Nenhum entre eles se colocou
a posição de servo, mais humilde que seria lavar os pés dos visitantes. Jesus então aguardou e ninguém tomou iniciativa de servo da casa. Vendo Jesus a despreparação deles para serem servos, tomou a bacia com água, também uma toalha, lavou e enxugou os pés de todos. Depois disto, lhe disse: vós me chamais mestre e senhor, e eu o sou. Se fiz isto, fazei também uns com os outros. Jesus prova com este ato que também veio para servir. Por isso a função de servo é tão grandiosa, porque quem serve é imitador de Jesus. Os servos do Senhor levam a água para os que estão sedentos, dão pão aos famintos, levam a paz da salvação aos aflitos e servem com alegria o povo de Deus. E o servo do Senhor, que está cuidando daquilo que o Senhor mais gosta, mais ama, que são suas ovelhas. Ao servo Pedro, o Senhor lhe perguntou por 3 vezes se ele o amava realmente, para depois lhe entregar o apacentar de suas amadas ovelhas. Só o amor irrestrito ao Senhor é que pode especificar o servo. A pergunta que exigia compromisso foram feitas por 3 vezes. Pedro, tu me amas? A resposta de Pedro o credenciou como servo do Senhor. Senhor, tu sabes que eu te amo. Amar ao Senhor sobre todas as coisas, além de ser um mandamento, também é credencial para que alguém possa ser servo dele, sempre mantendo a convicção que o Senhor sabe dos nossos corações e também que não podemos enganá-lo em nossas afirmações. Pastoral do nosso pastor Manuel Antônio. Amém. Estaremos agora entoando o cântico congregacional Corajosos, de número 469 do nosso cantor cristão, que está no nosso data show. Perdão real nos entregou.
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que temos Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nesse instante, eu convido o nosso diácono Gessé Souza para a oração invocatória. Santo Deus da terra e do céu, nos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade que está nos concedendo, a estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, desse culto e louvor e adoração a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, cada serva que intervém, cada família que é apresentada a Ti. Abençoa a Tua serva que está na direção desse trabalho, Senhor. Que o céu pegar nos trazer a mensagem que já puseste no Teu coração, Senhor, para que possamos sair daqui mais esclarecimentos sobre Ti, Senhor. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis se sentar. Nesse instante, apresentamos a nossa visitante, as nossas visitantes da noite, a irmã Natália, que é vizinha aqui da igreja, e também Jussiene, que é minha vizinha. Como dizemos aos nossos convidados, Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre e saiba a gente. sintam-se bem-vindos, bem-vindas em nosso meio. O irmão Adriano, outro Adriano, também está nos visitando essa noite. O Adriano Xavier está sendo congregando aqui conosco. Nesse instante, passamos a mensagem musical que será trazida pela nossa irmã Socorro Pereira.
Graça e paz para a igreja. Amém.
Ele mora acima das estrelas. Nesse instante, eu solicito um fundo musical para a dedicação dos dízimos e ofertas. Aquelas também que não puderam contribuir, Senhor, Tu sabe todas as coisas e dá uma oportunidade para que da próxima vez elas também possam estar contribuindo com o Teu trabalho aqui na terra. Abre portas de empregos para aqueles que estão desempregados, que por algum motivo não estão neste momento contribuindo com a Tua obra, Senhor. Mas abre porta de emprego principalmente para que eles possam levar o sustento para as suas casas, Senhor, e também para que eles possam, ó Deus, como o Senhor mesmo falou, do suor do seu rosto, ter o pão de cada dia. Pai querido, Pai eterno, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na vida desta igreja, a primeira igreja batista original, em Enseada dos Corais, que possamos, Senhor, estar refletindo o Teu Evangelho na vida de outras pessoas e levando o amor da salvação por meio de Jesus Cristo àqueles que precisam ter um encontro com o Teu Filho. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Poder sentar. Estaremos entoando o canto congregacional Ressurgiu, de número 101 no nosso cantor cristão. Cristo já ressuscitou.
estará trazendo o seu louvor nesta noite, o irmão Ronaldo Soares. Que a paz de Cristo tenha no coração. Terça-feira, às 16 horas, culto da MCM. Quarta-feira, às 19 horas, culto de oração, onde estará dirigindo a nossa irmã Cícera Cristina, e o pregador será o nosso diácono Anderson Melo. Quinta-feira, às 15 horas, o evangelismo. Sexta-feira, às 18 horas, aula de música. Na sexta-feira, também, às 19 horas, a escola bíblica com adolescentes e crianças. No domingo, às 8 horas, escola bíblica dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração. Dirigente, a irmã Miriam Brito, e o pregador da noite, o diácono Anderson Melo. Pedidos de oração. Estejamos orando pelo nosso país continuadamente, orar por todos os irmãos da nossa igreja, orar pela saúde da irmã Dina Santos e orar também pela saúde
de Getúlio, que é irmão do diácono Leão. Estejamos sempre com o zelo de estar orando pelos outros. Nesse instante eu passo a palavra ao pastor Davi Martins, que nos trará a mensagem da noite e logo após também estará ministrando a ceia. Graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E hoje também pela vida do nosso pastor Manuel, graças ao nosso pastor Manuel. Ele estava gripado, seria ele que iria realizar a ceia hoje, mas por estar gripado não pôde vir, nós vamos realizar a ceia. E eu convido todos a se colocarem em pé, abrir as suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, e o versículo de 11 a 22. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 22. Efésios fica depois de Gálatas, aí vem 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí Gálatas, Efésios, tem Romanos, Romanos, aí 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas e Efésios. Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 22. Amém? Amém? E diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, lembrai-vos do que vos outrora eras, gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho. Alguém está fora aí? Estou vendo. Efésios capítulo 2, versículo de 11 a 22. Vamos botar de novo. Portanto, lembrai-vos do que vós outrora eras gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. E vindo ele, evangelizou paz a vós que estáveis longe, e ao que estavam perto. Pois por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas cidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular,
Nele todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. E nele também vós, justamente, sois edificados para a morada de Deus do Espírito. Amém? Eu vou aprender essa porção aqui de nosso coração. Poder sentar. Amados, Paulo, no seu ministério em Éfeso, ele está falando do que naquela época era comum. Naquela época se conhecia a Torá, que seria a lei. E pela lei, para o povo israelita, todo o povo fora de Israel é gentil. Não tinha parte com a comunidade. A mesma coisa acontecia para os gregos. Todos fora da comunidade grega eram pagãos, porque não acreditavam também nas suas divindades. E Paulo chega em Éfeso, ele encontra vários templos e ele começa a pregar o Evangelho e começam os Efésios a se converterem e a buscarem o conhecimento do Senhor. Aí é quando chegam os judeus, aqueles judeus, e diz que esses que aceitaram a Cristo não têm parte na comunidade judia ou de Israel, porque não foram feitos neles a circuncisão. Para que eles pudessem fazer parte, teria que passar pelo processo de circuncidar. E Paulo chega, portanto, e começa a lembrar a ele. Lembrar que eles, gentios, não precisavam fazer aquele processo na carne da circuncisão, porque eles já eram circuncidados. Não precisavam. Em Cristo, aqueles que aceitavam Jesus não precisavam mais passar por esse ritual. Porque em Cristo ele já estava circuncidado. Ele não era mais incircunciso. Mas o povo ainda tinha esse preconceito e era necessário. E Paulo chega, portanto, a lembrar-vos: vós outrora eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chama circuncisão feita pela mão dos homens. Paulo também nos diz isso para nós. Nós éramos gentios, considerados gentios, e ainda somos considerados gentios para a comunidade de Israel, para o povo judaico, o povo de Israel que crê na Torá. Porque para eles são 5 livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E os outros? Os profetas, eles usam alguns salmos. Eu digo isso porque conheço alguns judeus e já participei em suas casas do sabá, ou seja, do sábado, que começa de 5 horas da sexta-feira até as 5 horas do sábado. E do Shabá, quando eles falam, eles compram o pão, o pão sem sal, ele pega ervas amargas, bota lá, e toda a família participa. Toda a família participa, que é o ritual da purificação, ou seja, o ritual para que eles se lembrem quando eles estavam lá no Egito. E a saída. E agora eles estão livres. Então, isso é
ritual em que eles fazem todo final de semana, da sexta às 5 horas da tarde, ao sábado das 5 da tarde, até 5 da tarde. Amados, ainda estão vivendo dentro da lei. E quando nós vamos falar de Cristo, eu tenho uma experiência com o meu sobrinho da minha ex-esposa, Márcia, Rafael. Rafael, ele fazia parte da igreja presbiteriana em Candeias. E era um jovem ativo. E quando ele fez o concurso do Banco do Brasil, que passou, lá no Banco do Brasil ele teve um conhecimento com um rabino. E esse conhecimento com o rabino mudou toda a vida de Rafael. Rafael deixou a igreja presbiteriana e começou a estudar a Bíblia. E eu dei uma Bíblia de Thompson, eu quero a melhor, a top. Que a Thompson era conhecida como uma Bíblia top. Eu comprei, eu dei para ele. Aqui, pronto. E ele começou a estudar. E ele começou a grifar algumas coisas da Bíblia. Começou a grifar. E num desses grifos, ele grifou onde Mateus diz que Jesus levou os discípulos para Galiléia. Marcos e Lucas dizem que foi para Betânia. E ele chegou no estudo que a gente estava fazendo lá. Aí ele tinha pastores de outras denominações que estavam no estudo. E ele lançou isso aí. E os pastores disseram, realmente, está em contradição. Em Betânia e na Galiléia. E perguntaram para mim, pastor Davi, o que é que o senhor acha? Aí eu fiz a pergunta, foi essa. Eu disse, olha, Nazaré da Mata é Pernambuco ou não? É. Aí eu disse, eu estou com o povo em Nazaré da Mata. Pois, mas o pastor Davi estava com o povo em Pernambuco. E agora? É lugar diferente? Aí disse, não, mas Galiléia, vamos para o mapa. Veja Galiléia. Está vendo a Galiléia? Betânia está onde? Aí dentro da Galiléia. Então, a cidade de Betânia está dentro da Galiléia, que é o território. Galiléia é a região, como Pernambuco é a região, e Nazaré da Mata está dentro de Pernambuco. Então ele não está falando de outra coisa. É a mesma coisa dentro, só que Lucas e Marcos falou a cidade. Mateus falou a região. E eles ficaram olhando assim para mim e disseram assim, a gente não tinha nem pensado nisso, mas por quê? Mas vocês são teóricos tanto quanto eu. Então, e vocês deixaram se levar por uma pergunta dessa? A outra pergunta que ele fez também. E Mateus tem a cristologia de Jesus de um jeito e Lucas de outro. Por quê? O que é que aconteceu? A mesma coisa quando ele diz aqui o nascimento de Jesus, ou seja, a genealogia de Jesus Cristo. Em Mateus, ele começa falando que Davi é filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão.
Aí você vai para Lucas, é diferente. Lucas começa a falar desde o início, de lá de até chegar a Abraão. Mateus não foi, começou somente de Davi, de Jesus Cristo, até chegar no nascimento dele. A mesma coisa, só que é diferente, não é diferente. Então vai trazendo, aí eu fui mostrando, é isso também. Os judeus, ele procura coisas mínimas na Bíblia e diz que a Bíblia está se contradizendo. E pega muita gente de calça curta, principalmente aqueles crentes que não têm conhecimento bom da Bíblia. Aqui em Éfeso aconteceu a mesma coisa. Quando os judeus chegaram e começaram a falar que os efésios precisariam circuncidar. Se fosse hoje, se fosse no tempo de hoje, teria para nós que quisermos entrar na comunidade de Israel, teríamos que ser circuncidados. Aí Paulo chega e diz assim, que naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Quando nós não conhecemos e não aceitamos a Cristo, nós realmente estamos fora da comunidade de Deus. Estamos fora do caminho da salvação. Não fazemos parte desse caminho. Porque não conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Não conhecemos a Cristo como o Filho de Deus que veio ao mundo para salvar o mundo. Para que todo o povo se tornasse um só povo. Israel, ainda hoje, vê diferente. Diz que o povo, quando o Senhor vier, vai reunir todo o povo de Israel que está espalhado. Por isso você encontra judeu em toda parte do mundo. Porque ele disse que quando o Senhor vier, vai buscar eles. Jesus Cristo já diz diferente. Aí Paulo chega aqui e diz diferente. Paulo diz que nós agora fazemos parte da aliança. Nós agora somos comunidade de Israel. Porque a salvação vem pelos judeus. Jesus é o quê? Judeu. Ele veio trazer a salvação para nós. Porque é a promessa de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele diz todos, ele não abre exceção. É o povo A e o povo B. Não. É todos. Todos os povos. Então, seja do Brasil, do Chile, da Alemanha, todos aqueles que crêem, todos aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, esses sim farão parte da comunidade de Israel. Porque não é estranho a aliança, porque a aliança de Deus é para todos. A aliança de Deus é que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E Paulo chega e nos diz isso, que aquele tempo que nós não tínhamos conhecimento, que nós não andávamos com Jesus, vivia no mundo, era estranho, ainda era estranho para Deus, ainda era estranho para a comunidade. Mas quando nós aceitamos a Cristo,
nós deixamos de ser estranhos, nós passamos a ter direito às promessas. Nós passamos a ter direito à aliança. E a aliança de Deus é que, o desejo de Deus é que todos os homens em todos os lugares o aceitem como Senhor e Salvador. Isso ele nos diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, e versículo do 3 ao 5. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que deseja é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 5. Aí você diz assim: ao qual deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Então, Jesus se deu em resgate por todos. Não foi só por alguns, mas por todos, independente de cor, raça ou nação. No céu não vai ter branco, preto, azul ou amarelo. Só vai ter um povo e uma só descendência. Filho de Deus. O único povo, filho de Deus. Independente de qualquer coisa. Por isso Paulo nos diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Que o sangue de Cristo é que nos traz a vida eterna. O sangue de Cristo derramado na cruz, ele derramou o seu sangue para que todo aquele que seja banhado pelo sangue de Cristo seja uma nova criatura. Por isso hoje nós vamos realizar a ceia. E na ceia nós vamos dizer qual o propósito do pão e o propósito do vinho. E a palavra do Senhor diz que nós vamos fazer isso até que Ele venha anunciando a sua promessa, anunciando a sua aliança para conosco. Pois Ele é a paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne. Quando o Senhor diz que o véu do templo vai se abrir e desrasgar de alto a baixo, aquele véu que fazia separação, hoje ele diz: não haverá mais essa separação, porque serão um único povo. E tem mais, não haverá mais a guerra, porque Ele é a paz, vai trazer a paz para nós. E ele diz aqui: de ambos fez um. Nós temos várias nações, vários idiomas, vários dialetos, mas todos esses idiomas e dialetos que crê e aceitam Cristo como Senhor e Salvador, viverá no âmbito de paz e terá uma nova vida e será chamado filho de Deus, porque não pode haver separação. O Senhor Jesus, ele destruiu a parede de separação. Ele é hoje a harmonia, a união entre todos os povos, a união entre irmãos e irmãos, a nossa igreja. Nós encontramos muitas denominações que se diz ser a
denominação certa, que se diz ser melhor do que A e B, que se julga. A palavra de Deus não diz nada disso. Ela diz que Ele é a paz e que destruiu a parede de separação. Não pode haver separação. Se você está em Cristo, sendo uma nova criatura, você é da família de Deus. A inimizade não pode haver. É bom nós também lembrarmos na nossa vida física, como membro, como igreja, como está a nossa amizade com o nosso irmão, como está o nosso tratamento também com o nosso irmão. Porque se não tratarmos com amor os nossos, não podemos entrar no céu. Se nós dizemos que amamos a Deus e não tratamos bem um ao outro, onde está o amor? Onde está a paz? O Senhor, Ele diz que não pode haver essa inimizade, não pode haver separação, porque Ele desfez tudo o que a carne produz. A carne só produz inveja, mentiras, pecado, separação. Em Cristo Jesus não pode haver isso, principalmente se nós somos um povo escolhido e separado. Pela sua palavra Ele nos diz isso. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E o único homem que se fez novo e que traz a paz é Jesus. E nós podemos dizer que pela cruz somos reconciliados, ambos com Deus em um só corpo, matando com ela a inimizade. Em Cristo Jesus, nós somos reconciliados. Nós temos o ministério da reconciliação. Porque Cristo é o que nos reconcilia. Ele reconciliou as nossas vidas de pecado, tirando as nossas culpas, pregando na cruz, para que pudéssemos ser livres e usar dessa liberdade para dizer que em Cristo somos vencedores e que em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo nós temos a certeza de vida, a certeza de eternidade. E vindo Ele, evangelizou paz a vós, paz a nós, que viviam desgarrados como ovelhas que não tinham pastor. Ele agora nos juntou, fez de nós ovelha do seu aprisco, trazendo para nós a paz e a certeza de que quem estava longe agora está perto, e que agora pertence ao Pai. Tenhamos acesso ao Pai em um só Espírito. Deus, em Cristo Jesus, quebrou os nossos grilhões, separou as nossas prisões, nos livrou para que pudéssemos ambos ter acesso a Deus e poder dizer que temos um só Espírito. E esse Espírito que habita em nós é o Espírito Santo da promessa de Deus. E Ele diz para nós: assim já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Glória a Deus por isso. Nós somos concidadãos. Nós somos da família de Deus. Independente, irmãos, de cor, independente
do que você pensar, mas se você tem Cristo como Senhor e Salvador, como se você tem a certeza de que Ele te libertou dos teus pecados e que você se tornou uma nova criatura, você é da família de Deus. Você não é mais estrangeiro. Nós não somos mais estrangeiros. Mas todo aquele que não estiver em Cristo Jesus é considerado estrangeiro. É considerado pessoas que ainda não veio para a eternidade, não veio para a família de Deus. E Deus está nos chamando. O desejo dele é que você venha. Foi dito lá, ele disse na sua palavra lá em Timóteo, que o desejo dele é que você venha ao conhecimento da verdade, que você venha fazer parte dessa família. Sabe por quê? Porque nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Esse fundamento já está posto e ninguém pode mudar. Se nós estamos fundados, se a nossa casa tem a base dela, o fundamento dela é na pedra, não tem nada que avale, não tem nada que faça com que a casa caia, porque em Cristo esta pedra nos faz forte. Não tem vento, não tem maremoto, não tem nada que venha nos abalar, porque somos edificados em Cristo Jesus. E ele diz assim: em Jesus Cristo, nele, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Você é um templo do Espírito Santo e você está ajustado em Cristo Jesus. E você cresce quando você busca cada vez mais o seu conhecimento. Cada vez mais você busca obedecer aquilo que Cristo deseja para você. Você está fundamentado, edificado. Você faz parte dessa família. E olhe em que família. Você é um edifício ajustado e cresce quando busca sempre ao Senhor Jesus. E ele diz: e nele também vós justamente sois edificados. E olha a palavra da promessa: para morada de Deus no Espírito. Nele também vós sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus mora dentro de nós através do Espírito Santo, porque somos famílias e somos concidadãos do céu. E estas condições quem nos deu? Foi Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque ele disse lá em João 14:6. O que é que ele diz lá em João 14:6? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas Jesus Cristo ele nos diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós só chegamos a Deus através de Cristo. Por isso nós somos cidadãos do céu, com o nome escrito no livro da vida, e participamos destas mansões celestiais, porque Cristo
nos salvou e nos deu vida e vida eterna para sempre. Amém? Amém. Eu convido os diáconos a vir aqui para frente. Nós só temos o diácono Anderson, a diaconisa Margarida e o diácono Jessé. E nós vamos passar a distribuição primeiro aqui. A ceia com o Senhor, nós, como batistas, realizamos na ceia livre. Todos aqueles irmãos de outras denominações que são batizados podem participar conosco na ceia. Mas Paulo nos dá umas orientações sobre a ceia. Essa orientação ele deu ao povo de Corinto quando foi realizar a ceia, porque havia em Corinto naquela época muitas divergências. A ceia era farta, então muita gente vinha para comer e comia muito e deixava outro irmão faltando. E Paulo veio com a advertência daquela época para o povo de Corinto sobre a ceia, onde ele dizia que entanto importa, pois quando comeis, cada um se apressa a tomar a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casa onde comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direis? Louvar-vos ele? Nisto não vos louvo. Então tinha esta confusão na ceia. Paulo veio e ordenou a ceia. Vocês querem comer, vão comer nas suas casas. Aqui é a ceia do Senhor. Então para vocês encher suas barrigas. E era porque a ceia era muito farta e a turma deixava de comer em casa para comer lá na igreja. Então Paulo veio e trouxe. E Paulo começou a dizer: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu, disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Amados, eu falei aqui da crucificação de Cristo. Está aqui um dos pilares na ceia do Senhor. O corpo de Cristo crucificado. Ele diz aqui: foi o corpo partido ali na cruz. Aquele corpo que era o pão, simboliza o pão. Ele diz: esse foi partido pelos nossos pecados. E Paulo nos diz ainda mais assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Você é salvo, mas lembre-se que quando você aceita Cristo, o sangue de Cristo está sobre você, lavando você dos seus pecados, tornando você algo como é. Por isso ele nos diz que vou fazer isso todas as vezes, e também nos lembrar que em Cristo nós somos redimidos através da sua morte e através do seu propósito de trazer salvação. E ele nos diz mais assim: por todas as vezes que comer este pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente,
será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, nós temos uma advertência. Faça em nós a reflexão. Olha isso, se eu posso tomar a ceia do Senhor, para que não possamos ser pego em controvérsia com o que Paulo diz aqui. Se examine. E examine-se para que não seja condenado, não seja condenado pelo sangue e o corpo do Senhor sem discernir o seu pecado. Amados, por isso nós vamos passar agora a ceia. A esse propósito, lembre-se que o pão, o corpo do Senhor, partido, crucificado na cruz, para nos trazer vida e vida eterna. Algum irmão ficou sem receber o primeiro alimento? Então ficamos em pé. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isto em memória de mim. Vamos participar do pão e depois vamos orar com o irmão Israel. Participemos todos e todas. Para
Poder sentar. Sem receber o segundo elemento. Então fiquemos em pé. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Por todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos orar com a irmã Luana. Primeiro vamos participar e depois vamos orar com a irmã Luana. Ela vai orar agradecendo a Deus por mais esse momento e também pela vida do casal, pastor Manuel e a sua esposa irmã Dinah. Participemos todos, depois oremos. Obrigada, Senhor, por mais este momento aqui na tua casa, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Possamos trabalhar com isso, para a tua palavra, Senhor, para o nome de Jesus. Abençoe o nosso pastor, Manuel, a sua esposa, Dinah, e abençoe a todos os assistentes, comunidade, e abençoe também a todos da nossa igreja. Amém. Amém. Poder sentar.
Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça redentora e salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do seu Santo Espírito esteja sobre esta igreja e sobre todo o seu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Poder sentar, com a oração silenciosa, está concluído o nosso culto nesta noite.